Olá, tudo certo? Olha só, deixa eu te contar uma fofoca dos bastidores. Pois é, nada demais, mas enfim, desde a nossa, desde a gravação do vídeo anterior, para você, tudo basta um clique, Mas faltou luz, a luz não voltou, deu um apagão geral. Nossa, um auê. E aí, eu cortei meu cabelo. Pois é. Muitas coisas aconteceram e agora a gente retoma a nosso bate-papo concurseiro, no nosso treinamento total Banca FCC, Pois é. Vamos lá, vamos aí. Mais um caso hipotético, são vários casos hipotéticos, como a gente tem visto, Mas a gente vai enfrentar todos eles. Esse aqui é meio grandinho, Mas a gente vai resolver, claro que vai, Vamos lá? Considere 3 situações, ó. Não bastava um caso hipotético, não, foram 3 casos hipotéticos. Cláudio, servidor público federal. Afastou-se de sua sede de trabalho para outro, em caráter eventual e transitório, para outro ponto do território nacional. Entretanto, o mencionado deslocamento não exige pernoite fora da sua sede. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, já Manuela, também servidora pública federal, afastou-se de sua sede de trabalho em caráter eventual e transitório para o exterior. Por fim, Rômulo, também servidor público federal, afastou-se de sua sede de trabalho em caráter eventual e transitório, sendo mencionado deslocamento dentro da mesma região metropolitana e não exigindo pernoite fora da sede. E aí? Nos termos da Lei 8.112, as diárias são devidas. Então, qual é o tema da questão? Fácil, Diárias. E aí que 3 situações. O Cláudio, todos eles, diária é um afastamento eventual e transitório, diferente da ajuda de custo, onde o deslocamento é definitivo, Ocorreu uma remoção, o servidor vai e não volta, isso é ajuda de custo. Na diária não, ele tem uma missão e aí para cumprir essa missão ele precisa ficar alguns dias afastado do desempenho do seu cargo, ok? Por isso que ele recebe por dia de afastamento. Bom, então o Cláudio, ele foi para outro ponto do território nacional e não exige pernoite. Foi para o território nacional, não exigido pernoite, ok? É difícil fazer aqui o circular. A Manuela, ela também afastou-se, claro, a gente sabe disso. Também caráter eventual e transitório, mas ela foi para o exterior. E o Rômulo, ele também foi em caráter eventual e transitório, dentro da mesma região metropolitana, mais que nacional, mesma região metropolitana. E não teve pernoite, sem pernoite, ok? Então, Cláudio, o Rômulo foi aqui pertinho, o Cláudio foi dentro do território, a Manuela foi para o exterior, ok? Nem o Cláudio, nem o Rômulo não precisaram pernoitar. A Manuela, claro que sim, Certo? E aí, qual é a pergunta? As diárias são devidas. As diárias são devidas. E aí você tem que lembrar, nós temos lá o texto do artigo 58 da Lei 8.112, que trata das diárias. A Manuela vai para o exterior, Claro que ela recebe diária. Com certeza a Manuela tem direito às diárias, não tem dúvida. Ok? O Rômulo, ele tá aqui na mesma região metropolitana, Fácil circulação. Ele vai ter diária? Não. O Rômulo não vai ter diária. O Cláudio, ele foi, cumpriu a missão, mas dentro do território nacional. Só que não era na mesma região metropolitana, mas não era tão longe assim que exigisse pernoite fora da sua região de trabalho. E aí,
Ele tem direito a diárias, mas a diária integral. Vamos lá? Olha só o que diz o artigo 58. Que o servidor que se afastar em caráter eventual para outro ponto do território, né? Ou para o exterior, ou seja, o Cláudio, Rômulo e a Manuela, fará jus a passagens diárias, né? Destinada, é uma verba indenizatória, visando aí essas despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana, ok? A diária é concedida por dia de afastamento, ao parágrafo 1º do 58, por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então, o Cláudio, ele até vai receber, mas ele vai receber metade das diárias, ok? Porque tá território nacional sem pernoite. Ok? Sem pernoite. Agora, olha o parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, que é o caso do Rômulo. Então, a Manuela tem direito à diária, o Cláudio metade da diária, o Rômulo não tem direito à diária. Ok? Então, esse tipo de questão você tem que resolver aqui a problemática, né? O caso hipotético. Depois é que você vai buscar a resposta. Então, tem diárias. Qual é a resposta, hein? Apenas o 1, que é o Cláudio, o 2, que é a Manuela. Sendo que o item 1, o Cláudio, as diárias são devidas pela metade. Resposta, letra E. Resposta, letra E. Não é difícil a questão, mas ela é cheia de detalhes. Então tem que fazer desse jeito, né? Rabiscar a prova todinha. O importante é não se perder, ok? Isso é muito, muito importante. Lá, Claudete, não entendi nada do teu rabisco, mas você entende o seu, né? Cada um entende o seu rabisco. O mais importante é não se deixa perder no meio dos detalhes da questão. Isso que importa, né? O resto é detalhe. Vamos lá? No que concerne a licença para capacitação profissional, prevista na Lei 8.112, que era a antiga licença-prêmio, né? Agora, já tem um bom tempo, aí se transformou em licença para capacitação, considere. Só é admissível, dentre outros requisitos, após cada quinquênio de efetivo exercício. Então, o período aquisitivo é chamada prescrição. Ou seja, você pode escutar assim, viu? A prescrição aquisitiva da licença para capacitação. Já sabe que é o quinquênio aquisitivo. Só tem direito... A licença prêmio não, eu falei errado, né? Desculpa. A licença para capacitação. Só tem direito à licença para capacitação após 5 anos de efetivo exercício, ok? Então, só é admissível, dentre outros requisitos, após cada quinquênio de efetivo exercício. É isso mesmo. Correto! Trata-se de licença concedida no interesse da administração. É direito servidor, mas só vai ser concedida quando a administração entender conveniente. Correto! Trata-se de licença concedida sem prejuízo da remuneração. O servidor vai continuar recebendo. Correto! O afastamento do cargo se dará pelo período máximo de 2 meses. E aí? Não, são 3 meses e não 2 meses. Olha lá o artigo 87 da Lei 8.112. E aí? 1, 2 e 3. Resposta, letra D de dado. Lembrando o seguinte, a licença para capacitação, desculpa, isso que é muito importante, ela não é cumulativa, viu? Porque assim, a cada 5 anos você vai adquirir 3 meses de licença-prêmio, né? Para ficar em casa, nada. Não é licença-prêmio, Claudete, é licença para capacitação. Você me perdoa mais uma vez? É porque a licença aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou servidora do estado, né, oficial de justiça do estado do Rio de Janeiro,
É licença prêmio, né? Então eu vivo dando aula para os servidores do Estado, para os concurseiros do Estado, falando licença prêmio. Licença para capacitação, organiza o pensamento. Organiza o pensamento. Então vamos lá, licença para capacitação, diferente da licença prêmio, a licença para capacitação, ela não é cumulativa. É meio absurdo isso, né? Porque assim, você a cada 5 anos você adquire 3 meses, que só vai ser concedido para você no interesse da administração. Então também não é para qualquer curso. Quando diz no interesse da administração, quer dizer que a administração vai ver se é conveniente para você naquele momento se afastar do cargo para se capacitar e se o curso que você vai fazer se interessa para o, né, contexto administrativo, entendeu? São esses aspectos. E aí, se ultrapassar 5 anos, o servidor adquiriu 3 meses, passados mais 5 anos. Olha, já passou mais 5 anos e eu não consegui usufruir meus 3 meses de licença para capacitação. E agora, eu tenho direito a 6 meses? Não. Eu não consegui usufruir e perdi? Perdeu. Tem direito à indenização? Não. Tenho como recorrer? Não tem, né? Ficou muito na mão da administração pública, né? Esse direito do servidor é um direito do servidor, mas ele não tem a garantia de que vai exercer, entendeu? É desse jeito, tá certo? Então, a licença por capacitação cuidado, tem esses dados interessantes. Vamos seguir? Adiante? Outra coisa. É até 3 meses, né? O curso foi de 2 meses, né? Vai ser 2 meses. Agora, o curso que eu vou fazer, a especialização que eu vou fazer é de 5 meses. Você só tem 3, entendeu? Você só tem 3. Isso também é importante entender. Tudo bem? Vamos lá para mais um desafio. Em janeiro de 2012, Maria, servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho, servidora federal, foi punida com a penalidade de advertência. Cadê? Em março de 2014, isto é, após o decurso de 2 anos de efetivo exercício, sendo que nesse período não praticou qualquer infração disciplinar, pelo contrário, teve histórico exemplar, elogiado por seus superiores, a servidora aí pleiteou que a penalidade tivesse seu registro cancelado, inclusive com efeitos retroativos, já que ela ficou uma servidora exemplar, ok? E aí, nos termos da Lei 8.112, vamos lá? O prazo está correto, no entanto, não é possível com efeitos retroativos. Não, o prazo não está correto. É cabível o pleito de Maria? Não é cabível. Apenas o prazo para pleitear o cancelamento da penalidade está incorreto. Apenas o prazo não, tem 2 coisas incorretas. O prazo para pleitear o cancelamento da penalidade está incorreto, além de não poder ser com efeitos retroativos. É isso aí. O Maria não é parte legítima para pleitear o cancelamento, vez que tal atribuição deve ser efetivada pela própria administração pública? Não, lógico que ela é legítima, é mal interessada. Então, o prazo para pleitear o cancelamento da penalidade, né, do registro da penalidade, está incorreto e não pode ter efeitos retroativos. Olha lá o que diz o artigo 131 da Lei 8.112, ok? Qual é o prazo? E olha, muito cuidado com isso. É cancelamento de registro. Isso aqui não é prazo prescricional. Tem muita gente que confunde com prazo prescricional. Isso aqui é prazo para cancelar o registro, é para voltar a ficar com a ficha limpa. É isso. 3 anos da aplicação da advertência, 5 anos da suspensão, desde que o servidor não tenha praticado nenhum outro ilícito, né? Não esteja respondendo a nenhum outro processo. E aí não tem efeitos retroativos. A advertência não faz diferença, mas pensa na suspensão. A suspensão, ela não é com prejuízo remuneratório? Claro, né? O servidor é suspenso e fica sem receber. Ok? E aí, cancelado o registro da suspensão, ele não vai ter direito a receber. Entendeu? Por isso que diz sem efeitos retroativos. Certo? Artigo bastante explorado em prova,
cuidado, não confunda isso com prazo prescricional, viu? Não confunda esse prazo de cancelamento de registro com um prazo prescricional. Por favor, jamais! Vamos lá, seguindo. E mais caso hipotético, não é não? Arnaldo é servidor público estatutário há cerca de 10 anos, classificado no setor de transporte da Secretaria de Educação e responsável pela logística das peruas que fazem aí o deslocamento dos alunos no trajeto casa-escola, escola-casa, ok? E aí, no último mês, a diretoria da escola e a delegacia de ensino local começaram a receber diversas críticas sobre as falhas no serviço de transporte das crianças, a ponto de terem sido narrados episódios de alunos que não foram incluídos no rol de atendimento, não obstante regularmente inscrito para tanto. Diante da recorrência, foi instaurada uma sindicância para apuração do ocorrido e identificado que Arnaldo não vinha realizando as programações de itinerários corretamente, comparecendo em repartições diversas para trabalhar e não no local correto. Arnaldo pirou, né? Instaurado o PAD, processo administrativo disciplinar, a comissão disciplinar no curso do inquérito administrativo, de acordo com o que dispõe a Lei 8.112. E aí? Então, assim, verificaram, fizeram uma apuração, uma sindicância, e aí apuraram que Arnaldo estava vacilando. Instauraram o PAD, constituída a comissão disciplinar, que vai cuidar do inquérito administrativo, que é a segunda fase do PAD, e aí, de acordo com o que dispõe a lei, que faz essa comissão? Deverá providenciar a realização de perícia judicial para atestar as condições de sanidade mental do acusado. Perícia judicial, né? Não, para a sanidade mental do Arnaldo? Ou poderá denegar os pedidos de vista dos autos na fase de instrução, inclusive do acusado, tendo em vista que a oportunidade de defesa e contraditório se exerce lá na fase da defesa e não no inquérito. Nada a ver, né? Até porque dentro do inquérito administrativo fase do PAD está também, né, a atuação da defesa. E não pode simplesmente negar pedido de vista sob pena de cerceamento de defesa, né? Tá errado, não pode não. Poderá a comissão, com base nos elementos constantes da sindicância, propor que o acusado seja submetido a exame por junta médica oficial, caso exista dúvida sobre a sanidade mental, né? Vamos ver a outra. Deverá requerer a comissão que a sindicância excepcionalmente integre os autos do processo administrativo quando houver indício de insanidade mental, para evitar a repetição de provas e possibilitar que o perito judicial designado administrativamente possa opinar sobre os fatos lá apurados. Nossa, uma mistureba, né? Primeiro erro aqui, deverá requerer que a sindicância excepcionalmente integre os autos do processo. Não, a sindicância, ela faz parte, né? Existem dois tipos de sindicância, a sindicância punitiva e a sindicância meramente apuratória, né? A punitiva é aquela sindicância que resulta, né, na finalização, ou seja, ela resulta na aplicação de penalidade. E aí a sindicância ela pode resultar numa advertência, numa suspensão até 30 dias. Quando passa disso, aí é preciso instaurar o PAD. Então a sindicância resulta na instauração do PAD. Quando isso acontece, a sindicância é peça instrutória do PAD. Entendeu? Então, dizer que excepcionalmente vai integrar os autos administrativos já está errado, né? E essa parte final aqui, perito judicial designado administrativamente, como assim, né? Totalmente errado a afirmativa. A comissão poderá processar nos mesmos autos o incidente de insanidade mental, aproveitando a instrução do inquérito para decidir pela conversão da sanção administrativa por medida de segurança, como também não é o caso, né? Olha, tá errado, olha só o que diz o artigo 160
da Lei 8.112. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, né? Tudo bem até aí? Da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Ponto, ok? É isso. Então, qual é a resposta? Poderá a comissão, com base nos elementos constantes da sindicância, propor que o acusado seja submetido a exame por junta médica oficial, caso exista dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Correta resposta, letra C, ok? Tudo bem? Certo? Então, assim, mas, Claudete, o que tem? Cuidado com isso aqui. Muitos alunos falam assim, Claudete, mas assim, sanidade mental? Poxa, onde está escrito aqui que ele ficou doido? E se ele for só um desidioso, né? Um malandro? Mas olha só, contar uma história cheia de detalhes, mas o mais importante, olha, o servidor está praticando ilícito, parece que ele está praticando ilícito, foi instaurada a sindicância, da sindicância resultou o PAD, basta isso, né? E aí, a comissão poderá, com base nos elementos constantes da sindicância, propor que o acusado seja examinado por junta médica, caso exista a dúvida da sanidade. Ok? Não traga para a questão elemento que não existe nela. Você, mas ali não está dizendo que ele está doido, não. Mas aqui não está dizendo, caso exista dúvida sobre a sanidade mental do servidor. Ok? Tudo bem? Vamos lá? Mas agora não é mais, né? Até que vi uma questão que não é um caso hipotético. Sobre o provimento de cargos públicos, outro assunto também que já foi mais explorado, mas ele está sempre aparecendo, né? Sobre o provimento de cargos públicos, com base na Lei 8.112, considere: 1. A subscrição do termo de posse pelo servidor ocupante de cargo em comissão dá início à contagem do prazo para o efetivo exercício, que não pode exceder 30 dias, hipótese em que o período já pode ser considerado para fins remuneratórios. Isso aqui é polêmico, mas a banca adotou o seguinte entendimento, né? Porque assim, você é nomeado para um cargo em comissão, você tem até 30 dias para tomar posse. Quando é que você assume a condição de servidor? Quando é que você passa a ser servidor? Hein? Quando você toma posse. O nomeado ele já é servidor? Não, não é servidor. O nomeado, ele apenas preenche um cargo, ele titulariza um cargo apenas, né? Como se isso fosse pouca coisa. Mas ele não é servidor. Ele só assume a condição de servidor com a posse. Então, vai receber servidor se você não, né? Se você não assumiu essa condição, então não pode ser considerado esse período para fins remuneratórios. Isso é o entendimento, ok? Eu já vi algumas legislações, alguns entendimentos administrativos, a partir do momento que a pessoa toma posse, retroage os efeitos da data da nomeação. Mas isso não é o que mais acontece, ok? O que acontece é, a partir da posse, não a data da nomeação, é que vai ser contado ali para efeitos remuneratórios. A partir dali. Isso, se ele inicia o exercício já, né, dentro do prazo da lei. Aí já pode ser considerado para efeitos remuneratórios. Ok? Tudo bem? Bom, os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público, que se exerce mediante subscrição do termo. Então, olha lá, os cargos de provimento por nomeação ensejam posse por parte do servidor público, e essa posse se exerce mediante subscrição do respectivo termo de posse, né, do qual constam os direitos e responsabilidades inerentes ao cargo, bem como eventuais alterações de deveres que sejam unilateralmente impostas pela administração pública. Tava tudo indo muito bem, mas o final aqui não pode haver alterações, né, de deveres unilateralmente imposto pela administração pública. Olha só o que diz
o artigo 13 da Lei 8.112 diz assim: a posse dar-se-á pela assinatura do termo. Ali tem deveres, responsabilidades. Ali você, na hora da posse, você diz assim: eu sei de tudo e quero esse cargo para mim, né? Sei meus direitos, meus deveres, minhas responsabilidades, sei de tudo. Que não, esses direitos, deveres, responsabilidades não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvado aí os atos de ofício. Por quê? Porque os direitos e deveres decorrem da lei, entendeu? O regime estatutário, aqui no caso a Lei 8.112, é que impõe lógico, é um rol exemplificativo, né? Não é taxativo. Outros, principalmente deveres e atribuições, podem ser impostos em decorrência de lei, tá bom? Então isso é muito importante saber que não pode, não é um contrato, né? É uma contratação sob regime estatutário. Então as alterações unilaterais não são admitidas, ok? Então está errada a afirmativa 2, ok? Tá 1 tá errada, né? Afirmativa 1 e também a afirmativa 2. 3. Os cargos públicos que dependem de nomeação, os cargos públicos dependem de nomeação, sujeitam o servidor ao empossamento, cujo prazo não se confunde com o legalmente fixado para o início do exercício, que se dá com o efetivo desempenho das atribuições daquele cargo. Bonitinho, né? Com a nomeação nós temos isso é muito importante, né? De lembrar que com a nomeação nós temos o quê? O provimento do cargo público. Nomeação, preencheu o cargo público. Provimento do cargo. Claudete. Vamos lá. Provimento do cargo. E essa sequência aqui, ela tem que estar muito organizada na sua cabeça, porque é uma questão, um caso hipotético, pode confundir. Com a nomeação, nós temos a manifestação de vontade do administrador público. Ele quer o quê? Preencher o cargo público. Depois da nomeação, o nomeado, se quiser, o nomeado toma posse. A posse é o momento de quê? De investidura, que é o momento em que se assume a condição de servidor público. Ou seja, agora ocorre a manifestação de vontade daquele que foi nomeado. Então o administrador nomeia, manifestação de vontade dele em preencher cargo público. Essa é a vontade dele. O nomeado diz que aceita, que quer assumir a condição de servidor público, ele sabe de tudo, né? Sabe dos direitos, deveres e proibições. E aí completa a bilateralidade dessa relação jurídica, ok? Então, a nomeação, ela dá início à construção do vínculo funcional. A posse, na posse acontece a formação da relação jurídico-funcional, ok? Ali na posse é que realmente se assume a condição de servidor, porque a própria lei diz que servidor é pessoa legalmente investida em cargo público e a investidura se instrumentaliza com a posse. Só que presta bem atenção. E aí, a posse, qual é o prazo da posse? 30 dias. Se o nomeado não tomar posse, o que acontece com ele? Vai ser exonerado? Não. Ele apenas, né, não assume a condição de servidor, não era ninguém, continua não sendo ninguém. Como se nomeado... Não, eu sei que ser nomeado já é muita coisa, mas assim, para a lei, ele não é ninguém, não é servidor, ele continua não sendo ninguém. Não vou exonerar. Basta tornar sem efeito o ato da nomeação. Para que tornar sem efeito o ato da nomeação? Para o cargo voltar a ficar vago e aí a autoridade nomear outra pessoa. Ok? Depois, e aí, vamos lá, voltando. O nomeado tomou posse. Depois que ele toma posse, ele precisa iniciar o exercício. Preste atenção, o exercício, em regra, no cargo, ele deve acontecer em 15 dias. O exercício, ele aperfeiçoa o vínculo funcional, ok? É com o exercício que o servidor, ele age como servidor público. Ele já é servidor, mas ele agiu já como servidor? Não, somente quando ele exerce as atribuições do seu cargo. E onde que ele exerce as atribuições do seu cargo? Na sua unidade de lotação.
E a lotação é um critério para preencher órgão público, com, né, preenchimento do órgão público no sentido lato, ok? No sentido amplo, ou seja, unidade administrativa, certo? Então, ali na unidade administrativa é onde que ele vai exercer o seu cargo, o exercício. Então, a nomeação, ela dá início à construção do vínculo funcional. Esse vínculo funcional acontece com a posse, porque ali a bilateralidade da relação jurídica acontece, e esse vínculo funcional se aperfeiçoa com o exercício. Tanto que, se o empossado não iniciar o exercício, ele é apenas exonerado. Ele perde o cargo, mas ele perde bem. Agora, se esse empossado inicia o exercício, presta bem atenção nisso, ele inicia o exercício, ele começa a trabalhar, e aí, bate um arrependimento na pessoa? Ai, não era esse cargo que eu queria pra minha vida. Acontece, acontece. Muito raro, mas acontece. Eu já vi uns 3 vezes acontecer. Não quero isso pra mim não, Claudete, não quero isso pra mim não. Eu lembro de um advogado, passou para analista processual, ele, desse lado de cá do balcão é coisa de doido, eu quero estar do lado de lá do balcão, né? E aí, ele pediu exoneração. Mas imagina assim, vamos ser assim, shakespeariano, né? Ó, bateu uma depressão na pessoa, assim, ai, não quero isso não, não quero isso não. Trabalhou uma semana e sumiu. Não voltou, não pediu exoneração, não fez nada. Mais de 30 dias. E aí? Abandono de cargo, ilícito praticado. A partir do momento que ele inicia o exercício, ele já é passível de ilícitos funcionais, porque ocorre o aperfeiçoamento do vínculo funcional. Então, iniciou o exercício, primeiro dia, e não volta, ali já está praticando ilícito funcional, porque a falta é ilícito funcional. Não é simples exoneração, ele pode chegar a ser demitido ou destituído se o cargo foi efetivo ou comissionado. Entendeu? Ok? Então é muito importante que assim, todo mundo sabe essa regrinha aqui, mas não percebe os efeitos destas regras e esses 3 momentos na vida do agente público, que é a nomeação, a investidura e o exercício. Tá bom? Ok? Bom, então a afirmativa 3 está correta. Resposta, letra D. Olha lá o artigo 13, seus parágrafos e também o artigo 15. Artigos 13 e 15 da Lei 8.112. Show? Tudo certo? Bom, paro por aqui porque o tempo esgotou, mas eu volto daqui a pouquinho com mais desafios. Tchau, tchau!